partilhar com vocês nessa homilia uma reflexão breve sobre a importância desse dia, sobre a espiritualidade mariana, conectada àquilo que é a figura central de Jesus na nossa fé. Poderíamos jogar um pouco com as palavras e perguntar como Nossa Senhora Aparecida aparece, Nós já fizemos aqui uma reflexão uma vez sobre isso, como ela aparecia na nossa vida. Hoje nós queremos refletir de como Maria, Nossa Senhora Aparecida, aparece na tradição da igreja, aparece nas Escrituras. Como a Aparecida aparece? Em primeiro lugar, na tradição da igreja, na história da salvação, a Aparecida aparece como a nova Eva, como aquela que tem força para vencer o antigo dragão e a antiga serpente. Ela aparece, portanto, como uma espécie de sinal de esperança para toda a humanidade, sendo que a humanidade em Maria pode recuperar aquela graça outrora perdida pela tentação do antigo inimigo. Por isso ela aparece, sobretudo, como a nova Eva, aquela que é capaz de vencer a semente da maldade e a antiga serpente. Aparece no Novo Testamento, a partir do Evangelho de Lucas, como a agraciada, aquela que é bendita entre todas as mulheres, digna de carregar também o fruto bendito. Aparece como uma mulher atenta, que escuta a voz de Deus e que, ao escutar essa voz, se coloca de uma forma tão disponível que é capaz de acolher este Filho do próprio Deus, que se encarna para nos salvar. Ela aparece, portanto, como a serva. E a gente poderia dizer, o modelo de santidade, também o modelo de serviço, quando ela, depois de ouvir o anúncio do anjo Gabriel, vai dizer essas palavras que nós conhecemos, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra ou a tua vontade, depende da tradução. Ela aparece neste mesmo contexto como a portadora da graça e a portadora da alegria, quando ela sobe apressadamente para visitar a sua prima Isabel e leva alegria e esperança não somente para Isabel, mas para o filho que Isabel está gerando. João Batista, que salta no ventre da sua mãe ao perceber Maria e a presença do seu Senhor. Ela é a portadora da alegria. Aparece Maria hoje como a intercessora. O Evangelho de João é conhecido por todos nós como o Evangelho da mais alta teologia. Assim como a carta aos Romanos tem essa fama, o Evangelho de João é a teologia mais bem elaborada do Novo Testamento. E no Evangelho de João, o primeiro milagre de Jesus acontece em Caná, nessa festa de casamento. E o primeiro milagre acontece pela intercessão da sua mãe. Então hoje ela aparece por excelência como a intercessora. Biblicamente, Maria é intercessora. Aquela que, notando a falta e notando o vexame do filho, pede socorro ao filho maior. Por que vexame? Às vezes as pessoas perguntam, padre, por que transformou água em vinho? Não tinha outra coisa para transformar? Por que o vinho é tão importante? No contexto do casamento judeu, e também não só do casamento judeu, mas dos casamentos, inclusive alguns casamentos pagãos, algumas culturas pagãs, o vinho era sinal de fartura. E se faltava vinho na festa, significava que o noivo não era capaz de sustentar a casa. Então não é só um item que faltou. A falta do vinho neste evangelho aponta para o fracasso do noivo. É como se dissessem, não aguentou dar vinho para a gente, vai aguentar sustentar a casa? Então, a vergonha é maior do que vocês pensam. Isso é uma espécie de dado hermenêutico ou exegético que muita gente às vezes não recorda, mas que é fundamental. Então Maria, quando pede a intercessão e quando nós temos a transformação da água em vinho, é a mãe suprindo aquilo que falta de essencial naquela relação. É aquela que vem em socorro ao nosso vexame, à nossa vergonha. E aí a gente pode pedir hoje, Maria a intercessora, aquela que nos livra do vexame, da vergonha, da imoralidade, do fracasso. Nós, como seus filhos, diletos filhos,
não só os sacerdotes, apesar, né, que nós temos todo um discurso sobre sacerdote como direto filho de Maria, não nego isso e penso que eu sou, mas todo batizado, a Mãe Maria não faz distinção de pessoas. Então, todos nós que somos diretos filhos de Maria, precisamos correr ao seu encontro quando também nos falta o vinho, né? Pode ser o vinho da alegria, mas pode ser outro tipo de vinho, né? A gente poderia pensar esse simbolismo aí de várias formas. E por fim, para terminar a nossa homilia, Maria aparece como aquela que nos traz Jesus e nos traz a possibilidade de gerar Jesus. Prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Existe uma música muito bonita na Igreja Católica, que eu acho uma pena que não é cantada mais vezes, que faz uma súplica, né? Que venha o Espírito Santo de Deus para gerar e formar Cristo em nós. Não sei se vocês sabem ou se recordam, mas pela graça que Deus concedeu a Maria, pela graça que Deus nos concede através do seu Filho na Eucaristia, prestem bem atenção, alguns assustam. Todos nós somos intimados a gerar Deus para o mundo. Numa linguagem poética, a Eucaristia nos faz grávidos de Deus. Por isso mesmo, São Paulo vai dizer que o seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo, pela Eucaristia, se torna, né, pela graça da Eucaristia, do Santo Batismo, se torna também tabernáculo do Senhor. Por isso comunga em vão todo aquele que não tem intenção de gerar Cristo para o mundo. Como o Espírito Santo de Deus, através do anúncio do anjo Gabriel, fecundou o seio de Maria, nós somos, a cada Eucaristia, fecundados pelo Espírito Santo, para que possamos também levar Jesus ao mundo. Comunga em vão o corpo do Senhor quem não tem intenção de levar Jesus para o mundo. Isso é forte, não é? Se a gente tivesse noção disso, tenho certeza que as nossas comunhões, né, seriam mais santas, com certeza. Ela é a portadora da graça, ela é aquela que traz Jesus para nós e aquela que possibilita, através da Eucaristia, nos possibilita levar Jesus ao mundo. É aquela que nos dá Jesus de forma tão radical, né, através do seu corpo e do seu sangue. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.